Olá, eu sou o CD Silva. Hoje estou conversando com a doutora Elaine Capucho, que é gerente de farmacovigilância da Anvisa. A doutora Capucho é farmacêutica, é doutora em ciências pela USP e é professora do Departamento de Farmácia da UNB, Universidade de Brasília. Professora, a senhora pode nos contar um pouco sobre a reunião desta sexta-feira com a Pfizer? O que foi discutido sobre vacinação de adolescentes? Foi a Pfizer que pediu a reunião ou vocês? O que foi discutido? O que a gente já sabe sobre vacinação de adolescentes no Brasil? Bom, primeiro, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Essa reunião é uma reunião de rotina, né? Acontece normalmente entre a área de farmacovigilância da Anvisa com as áreas de farmacovigilância das empresas que têm registro de produtos no país. Então, sempre que há um caso em especial, ou uma suspeita, a gente conversa, né? Porque faz parte do processo de avaliação. Então, além da gente conversar com o próprio fabricante, com o próprio produtor, né? Hoje a gente se reuniu online, né? Via a nossa plataforma para fazer reuniões. E nós, então, conversamos com a área de farmacovigilância justamente para discutir o assunto, para ter mais informações, né? Isso faz parte da prática da farmacovigilância, né? Que é esse monitoramento dos produtos, e além de buscar outras informações. Então, faz parte da rotina do nosso trabalho. Tá, entendo que na pauta desta reunião está um evento que está inspirando os ânimos de muita gente na internet, que foi um evento adverso, que ainda não sabemos se é uma reação adversa, em São Bernardo do Campo. O que a Anvisa já sabe a respeito desse assunto? Bom, nós fomos notificados, né, de um caso suspeito de óbito de um adolescente de 16 anos, né? Então, o que nós fazemos agora é reunir informações. Então, nós ainda estamos reunindo essas informações, busca, né, de dados sobre histórias, por exemplo, história clínica, né, quais são as doenças, se existe uma doença de base, se não existe, quais os outros produtos que utilizava, às vezes tem algum uso de medicamento, né, envolvido. Então, essa é a rotina da análise de farmacovigilância, é buscar todas as informações acerca desta pessoa, né, que sofreu o evento adverso, a suspeita de evento adverso, para poder chegar às conclusões, se tem ou não tem uma relação direta com o produto. Falando em relação direta, a senhora pode esclarecer para os nossos leitores se existe alguma diferença entre evento adverso e reação adversa e quando que a gente deve falar um, falar outro? Isso. O evento adverso é qualquer efeito indesejado que acontece no uso de um produto. Então, pode ser até um erro, né? Às vezes era para eu ter tomado uma dose, eu tomei 2 doses, né? Às vezes de um medicamento, eu troquei o medicamento que eu ia utilizar. A gente viu também, né, falar sobre vacinação com outra vacina que não era para aquela faixa etária. Isso é um erro, né? Que é não intencional. Né, ele normalmente acontece porque nós somos seres humanos e erramos. Um evento adverso ele pode acontecer quando a gente ainda não tem certeza, né, com a relação causal ou não. A reação adversa, ele é um efeito não intencional, mas nas doses normalmente utilizadas. Então, nós estamos falando, por exemplo, de ter usado mais do que deveria de um determinado produto, um determinado medicamento e ter acontecido alguma coisa indesejada. Então, pensando aí, né, para a gente falar de forma mais clara, a reação adversa normalmente ela tem relação até com o próprio mecanismo de ação, né, daquele medicamento, nos efeitos que se esperam até para aquele tipo de produto e a forma como ele age dentro do nosso organismo. O importante é, assim, dizer que, independente, não precisa classificar, porque isso nós, especialistas em farmacovigilância, fazemos. O que é importante é que, se a população percebeu algum efeito indesejado, né, mesmo que ele seja leve, que nos comunique, que comunique a Anvisa por meio do Vigimed, que é o sistema que está disponível ali no nosso site, para fazer a notificação. Legal. Professora, pelos dados do próprio Ministério da Saúde, que o ministro Marcelo Queiroga, inclusive, mostrou como se fosse uma coisa ruim, já foram vacinados com a vacina da Pfizer no Brasil mais de 3,5 milhões de adolescentes.
De todos esses 3,5 milhões de vacinados, até agora esse caso em São Bernardo do Campo é o único evento adverso conhecido pela Anvisa ou existem outros eventos adversos? Não, existem até nos dados da Anvisa, nós temos 32 notificações até o dia 15 de setembro, 32 notificações de eventos adversos. É importante dizer que o evento adverso ele pode ser leve, moderado, grave ou fatal, né? Então, a suspeita de um evento adverso grave, fatal, esse é o único caso sim, né? Que foi notificado e que nós estamos, então, agora averiguando se tem ou se não tem relação com a vacinação. Tá, e só reiterando, desses 32 casos a que a senhora se referiu, são todos 32 em adolescentes. Em adolescentes com vacina Pfizer que chegaram por meio do Vigimed, que é o sistema que a Anvisa utiliza. Tá, é interessante a senhora ter falado isso, porque ontem, na coletiva de imprensa do ministro Queiroga com a secretária Rosana, eles mostraram um número de eventos adversos diferente. Eles mostraram o número de 114 eventos adversos. Mas entendo até agora, o Ministério da Saúde não deixou claro que esse é o número total de eventos adversos, inclusive em não adolescentes. E a gente não entendeu exatamente o que o Ministério da Saúde mostrou esse número, que é maior do que o número de 32, certo? É para falar da vacinação de adolescentes. Estão colocando aqui alguma coisa que ainda não ficou totalmente clara. E quero reiterar aqui para o nosso leitor, então a Anvisa conhece até agora 32 eventos adversos, dos quais apenas um deles é óbito, em 3,5 milhões de adolescentes já vacinados com a primeira dose. É Ok. importante dizer que desses 32 são suspeitas de eventos adversos, uma suspeita de óbito relacionado. Então, é importante a gente dizer que a pessoa, para notificar, ela não precisa ter certeza que tem relação com o produto, né? Nós, especialistas, é que temos que fazer essa análise. Então, neste momento, nós não temos nenhum óbito relacionado à vacina confirmado no Brasil. Perfeito, exatamente. Professora, se a senhora puder esclarecer para a gente, vamos supor que com alguma vacina, com algum medicamento que já tenha registro no Brasil, como que seria o procedimento para que esta vacina não devesse mais ser distribuída pelo Ministério da Saúde? A gente lembra que aconteceu no fim de 2020 uma suspensão temporária do ensaio clínico da Coronavac. Mas naquele momento a Coronavac estava com ensaio clínico aplicado em alguns milhares de pessoas, e aí esse ensaio houve um evento adverso, o ensaio foi suspenso, e depois se constatou que o evento adverso não tinha relação com a vacina. E aí o ensaio clínico continuou. A gente já viu na prática como é que funciona, então, uma suspensão de ensaio clínico. Como que aconteceria a suspensão de um medicamento, de uma vacina, que já tem registro e já foi aplicado em milhões de brasileiros? Quais seriam as regras e o que teria que acontecer para isso acontecer? Então, a gente, além de acompanhar, né, os resultados, então, uma coisa importante, já temos resultados de ensaio clínico quanto à eficácia e segurança para registrar. A partir desse momento, entra em cena a farmacovigilância, que é a área que vai monitorar esse produto pelo tempo que ele ficar no mercado. Né? Então, isso acontece com todos os produtos, é importante dizer, não é só com as vacinas da Covid, isso não é algo novo, a farmacovigilância vem da década de 60, então isso acontece naturalmente quando o produto está no mercado e pelo tempo todo que ele está no mercado. Então, a gente monitora todo o tempo se o produto mantém aquela relação que foi observada nos ensaios clínicos. Quando vem, a gente chama de vida real, né? Então, quando sai do ensaio clínico, dos testes, que chega para a população, nós precisamos acompanhar se mantém daquela forma, né, a relação benefício-risco. Uma vez identificado algum tipo de sinal de segurança importante, né, e que seja ameaçador, né, à vida, nós vamos fazer a suspensão imediata e vamos comunicar isso a todos, ao fabricante, né, à população, ao próprio Ministério da Saúde. Então, quando necessário, as medidas regulatórias são tomadas. Tanto que se vocês acessarem o site da Anvisa, as redes sociais, vocês vão ver, hoje mesmo nós publicamos uma alteração de bula, né, incluindo alguns eventos adversos que foram observados, não só no Brasil, mas também fora, em outros países, com a vacina da Janssen. Então, o que a gente faz? A gente comunica esse risco, incluindo na bula. Isso impacta, por exemplo, em dizer que a pessoa não deve tomar vacina? Então, a gente inclui em contraindicação quais são as pessoas que não devem
tomar vacina, que não foi o caso hoje, né? É mesmo para comunicar, porque todo produto tem risco, né? E nós estamos monitorando. Então, desde o início da vacinação, várias alterações de bula ocorreram, justamente porque nós estamos monitorando todo o efeito adverso que vai acontecendo ao longo desse processo, com as vacinas Covid, e também isso acontece com medicamentos. Perfeito. Eu lembro também que essa atualização aconteceu, inclusive, no caso de adolescentes, porque quando a Anvisa concedeu o registro para a vacina da Pfizer, inicialmente o registro era apenas para adultos. E aí, em junho, esse registro, né, foi atualizado, e em junho a Anvisa concedeu autorização para a aplicação da vacina da Pfizer também em adolescentes, que é até agora, no Brasil, a única vacina para Covid tem autorização para aplicar em adolescentes. Professora, e o que eu não perguntei e os nossos leitores precisam saber? É importante dizer que a Anvisa está sempre aberta ao diálogo, né, com qualquer ente do sistema de saúde brasileiro. Nós precisamos que a população nos comunique sobre os efeitos adversos, então nós fizemos campanha para dizer sobre isso, né? As redes sociais da Anvisa também trazem informações acerca das vacinas, então sigam as redes sociais da Anvisa, né? E notifiquem. A gente agora lançou na semana passada um formulário bem mais agradável, né, fácil de usar no celular, para fazer uma informação Anvisa sobre efeitos adversos. Então, façam, mesmo que você não tenha, né, certeza de que foi a vacina, para que a gente aqui possa reunir os dados, tanto nacionais quanto internacionais, e nos auxiliar na tomada de decisão. Acho que é importante dizer, além disso, né, para finalizar, que vacinem-se, né? Quando chegar a sua vez, a segunda dose, né, se precisar da dose de reforço, se já for a hora da dose de reforço, então não deixem de se vacinar, porque a gente só vai sair dessa com a vacinação. Tá certo, professora. Aí eu conversei com a Elaine Capucho, a doutora Elaine Capucho é gerente de farmacovigilância da Anvisa. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço.